Restrição não causa compulsão. Desculpa sim, eu explico. Todos os casos que eu peguei até hoje em que houve algum tipo de compensação, o sujeito começou com alguma desculpa para comer ou para fazer um jejum depois. Geralmente da seguinte forma: tu estás fazendo uma dieta, ela é restrita, tu precisa perder peso. Então, depois que um pequeno peso é perdido ou alguns dias transcorrem com essa dieta, tu inventas que tu poderias então comer determinada coisa se no dia seguinte tu fizesses um jejum. Só que o problema é que isso vira uma bola de neve, porque no dia seguinte, após o jejum, tu comes novamente uma coisa inadequada e aí tu pensas, bom, eu já fiz errado agora, então eu posso continuar fazendo, porque eu já errei tudo mesmo, né? Então, naquele dia tu comes errado também. Aí no dia seguinte, tu tentas fazer outro jejum, que não dá certo porque tu cortas ele antes já comendo errado. E isso vira mesmo uma bola de neve que as pessoas chamam de compulsão. Compulsão como condição psicopatológica é raríssimo, é difícil de encontrar. Eu tratei um caso até hoje disso. E é difícil porque o sujeito não sabe descrever o que está ocorrendo com ele. Ele simplesmente apaga como uma coisa absurda, tipo um macarrão com doce de leite, com carne, com atum, e aquilo por um período de até 2 horas, em uma quantidade absurda. Às vezes até ocorre de vomitar, voltar a comer, vomitar, voltar a comer, chorando. É muito difícil de encontrar isso. O que as pessoas têm são compensações, e são compensações que começam com desculpas. É sempre algumas palavrinhas que o sujeito utiliza para se convencer de que ele poderia fazer aquilo e geram as compensações depois. Em caso de transtorno alimentar real, né, a bulimia, a anorexia, principalmente a bulimia, a pessoa desenvolve, ela aprende que com o vômito ela tem um alívio daquele descontrole. E ela aprende também que ela pode eliminar a dúvida do que ela consumiu utilizando diurético, laxante ou fazendo jejum. O que muda é como ela vai se utilizar para purgar aquilo. É isso que muda em relação aos outros casos, porque as pessoas usualmente não vão procurar vomitar depois do descontrole. No caso do bulímico, sim, ele aprende isso e se torna o padrão alimentar dela, e ela vai sempre procurar essa compensação sensível e então a eliminação da dúvida. Em caso de síndrome alimentar noturno, que é muito semelhante, a restrição pode gerar os episódios de comer noturno, mas é muito interessante porque se a pessoa não tem a dieta tão restrita, aquela noite ela não precisa comer, mas se ela se alimenta inadequadamente durante o dia, isso acaba ocorrendo. Mas também ocorre muito semelhante à compulsão, porque a pessoa não consegue descrever objetivamente aquilo que ela consumiu. Geralmente, em caso de síndrome alimentar noturno, quem descreve são os companheiros, é quem convive com essa pessoa. Compulsão é uma coisa difícil de ocorrer e não ocorre somente na alimentação. A pessoa compulsiva pode passar alguns minutos compartilhando tudo quanto é postagem no Facebook e depois ela se dá por conta do que ela está fazendo. É como se ela apagasse, então ela perde a consciência, a capacidade de descrever o comportamento, e ela passa a fazer aquilo e ela se dá por conta depois, tipo, opa, eu publiquei tudo isso, né? No caso dos transtornos alimentares, o desenvolvimento pode começar dessas desculpas. Eu atendo uma paciente bulímica, ela competiu no fisiculturismo, ela fez dieta restrita por um bom período, ganhou, venceu, foi overall, tudo aquilo que ela queria, e então depois ela entrou numa compensação. E começou de pequenas coisinhas, como hoje eu vou pegar esse bolo aqui porque amanhã eu faço jejum, que é o que eu descrevi no início do vídeo. Dieta restrita, ser feita adequadamente, não irá causar compensação. É muito comum, as pessoas dizem que é compulsão porque é um descontrole, mas só o fato dela poder
naquele momento, pegar o celular para chamar alguém já não é compulsão. E eu peço que meus pacientes façam isso e eles fazem isso. Então tu já sabes aí que não tem como ser compulsão alimentar. Pense então numa dieta que a pessoa começou com 1.800 calorias e na mesma semana ela já quer reduzir e ela reduz para 1.400 quilocalorias. E então a fome começa a aparecer e ela pensa, mas eu já perdi 1 quilo agora, eu posso comer um pouquinho. E novamente, entra no ciclo que eu descrevi no início. Tu percebes que há um padrão ali. Começa das desculpas, não começa da própria restrição. Dieta restrita não deve causar compulsão, também não deveria causar compensação, mas desculpas sim.